Olá, queridos estudantes, bem-vindos agora, para a nossa revisão, unidade 2, tá certo? E é com muita alegria que estamos encerrando aí a nossa componente curricular de filosofia. Teremos essa aula de revisão para vocês fazerem uma avaliação, né? E estou muito satisfeito com vocês, né? Por ter acompanhado, participado com a gente aqui, o professor L e a professora Lidiana, e os professores presenciais. Então tá aí, vocês caminharam com a gente nesse módulo de filosofia, no componente curricular, certo? Unidade 1 e 2. Então agora a gente vai fazer a nossa revisão, vamos lá? Nessa revisão a gente colocamos 4 aulas, tá, pra gente. Filosofia grega, né, sobre os sofistas versus Sócrates, e Platão e Aristóteles. E a filosofia e a democracia brasileira e etnofilosofia. Então, 2 temas parecidos, um sobre a questão da democracia e filosofias africanas, e quilombolas, olha aí, indígena, etc. Vamos à revisão geral, unidade 2. Gente, filosofia grega clássica, Sócrates versus sofistas ali, tá? Tá aqui, Os sofistas e a arte da retórica. Na Grécia Antiga houve lutas políticas e conflitos de opiniões nas assembleias democráticas, né? Os cidadãos sentiam necessidade de aprender a arte de argumentar em público. Sofistas eram especialistas em retórica, que na Grécia Antiga se dedicavam ao ensino das palavras, do sentido delas. E retórica significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Os principais pensadores sofistas, né? Temos Protágoras, que ele era ele se interessou pela linguagem semântica, relativismo. Aí a frase principal dele é essa: o homem é a medida de todas as coisas. Ele defendia que em toda questão há 2 lados do discurso. O lado oposto, né? Entre o fraco e o forte. Aí o Górgias também é um pensador sofista. A frase dele conhecida é: o bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Então isso é muito importante saber. A verdadeira não é a verdade para ele. Por isso que o sofista era isso, a verdade universal, gente, não existia. Era cada um, né, conforme sua retórica e seu convencimento. Então ele aqui, não existe a verdade. Qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Todo conhecimento se origina da experiência dos nossos sentidos, que varia de pessoa para pessoa, olha aqui, de momento para momento. Agora Sócrates e a sua questão da dialética aí, Em termos gerais, dialética é o debate e a oposição de ideias, tá? Sócrates não deixou escritos, mas confiou seu saber em alguns discípulos, tá? Por exemplo, Platão, Xenofonte, então tá aí, Se vocês querem conhecer muito sobre Sócrates, pega esses 2 principalmente, Platão e Xenofonte. Para conhecer o pensamento de Sócrates, é necessário levar em conta todos os testemunhos desses caras aqui, o que eles escreveram. Diferente dos sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Olha que frase interessante. Por alma, ele entendia a consciência, a personalidade intelectual e moral. Hoje, diga-se que seja o entender e o querer do ser humano. Mais ou menos essa ideia, tá? E o conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade aqui, Se o homem é alma, a virtude do homem se atua com a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível, através do conhecimento, né, do intelecto. Filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Vamos lá, revisar um pouquinho dessa aula.
Platão, fala sobre o alicerce da filosofia ocidental, né? Ele nasceu em Atenas, o seu nome era Aristócles, discípulo de Sócrates, olha só. Aí ele falou como base seu dualismo platônico, em sua doutrina a teoria das ideias, tá? Essa doutrina que ele falou sobre esse dualismo. Platão procurou resolver esse impasse propondo o quê? Uma ontologia dualista. Para ele existem duas realidades diametralmente opostas, tá? Então tá aqui, ó, as duas realidades. Essa é a teoria das ideias, tá? O mundo sensível, que corresponde à matéria e à mudança, o mundo de Heráclito. E o mundo inteligível, corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, o mundo de Parmênides. E o demiurgo e o mundo. Tudo que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa, segundo Platão. O processo do conhecimento acontece assim, ó. Conhecer a verdade, que é a passagem progressiva do mundo sensível, do mundo do senso comum, das sombras, das aparências, para o mundo das ideias, das essências, dos seres verdadeiros, da razão. Então é uma passagem que ele fala. Conforme você vai procurando conhecimento, vai saindo do senso comum, em outras palavras, para a razão, para a ciência. O método proposto para atingir o conhecimento autêntico, que conhecimento significa episteme, é a dialética, tá? Ele também falou, Platão, sobre a alegoria da caverna, que é um presente no livro 7, esse livro aqui, ó, A República, na sua obra. E a alegoria da caverna, ela envolve a questão política e epistemológica do conhecimento, tá? Agora, Aristóteles, com base no pensamento científico, foi aluno de Platão, na Academia de Platão, foi professor de Alexandre, fundou o Liceu, tá? Sua escola, rejeitou a teoria das ideias do chefe dele, do Platão, da sensação ao conceito. A observação da realidade por nossos sentidos leva-nos a quê? A constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e imutáveis. E o método indutivo. A indução, que é a operação mental, vai do particular ao geral. E por meio do método indutivo, que o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal, segundo o pensamento de Aristóteles, tá? A matéria e forma. Matéria é o princípio determinado da forma, princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Ato e potência. Atos é a manifestação atual do ser, aquilo que já é potência, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Uma semente, né? Substância. Substância é o atributo estrutural e essencial do ser, aquilo que intimamente o ser é. E acidente, atributo circunstancial e não essencial do ser, aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. Exemplo, uma planta hoje, se ela ficar muito exposta nesse calor que nós temos no nosso estado de Rondônia, as folhas vão secar, vai acontecer. Então, a substância dela é a planta em si, está composta, mas se ficar exposta demais na seca, as folhas vão acidentalmente ficar ruim, né? A planta, tá? É circunstância. A filosofia e a democracia brasileira, galera. Olha aí, bem interessante. Nós vimos que a sociedade democrática, ela não é uma comunidade una e indivisa voltada para o bem comum, obtido por consenso, mas, ao contrário, que está internamente dividida e que as divisões são legítimas e devem expressar-se, né, publicamente. Cada um tem uma opinião, cada um se expõe da maneira que faz, etc. Por exemplo, a democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Os cidadãos são sujeitos de direitos, e que onde
tais direitos não existem nem sejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da democracia, participação. A criação de direitos. Quando a democracia foi inventada, criou-se a tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais, que assim dividiam o cidadão, que é igualdade, liberdade e participação no poder. Então tá aí essa questão, o cerne, né? Que todo cidadão possui os mesmos direitos. Liberdade, todo cidadão tinha o direito de expor, né? Seus interesses, opiniões, etc. E participação, né? Para vocês. E nós participamos hoje representativamente, tá? Traços da democracia, galera. A sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social, a criação de direitos reais, a ampliação de direitos existentes e a criação de novos direitos. 2 traços distinguem a democracia de todas as outras formas sociais e políticas, que é o primeiro, a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. Segundo, a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo e possível a transformações e ao novo. Mudanças, tá? Obstáculos. Será que existem obstáculos para a democracia? Vamos ver. O povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais, seja ricos ou pobres. É o pensamento de Aristóteles. Os grandes e o povo, né? Maquiavel, seja os de classes antagônicas, Marx. A sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhá-la pelas instituições e pelas leis. Por exemplo, no capitalismo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses é criado pela exploração de uma classe social por outra, mesmo que a ideologia afirme que todos são livres e iguais. Por democracia, galera, se entende a existência de eleições, partidos políticos e a divisão republicana dos 3 poderes, além da liberdade, tá, de pensamento. Democracia e autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado. Nossa sociedade é autoritária e hierárquica. Ela divide as pessoas em inferiores e superiores. Não há percepção nem prática de igualdade como um direito. Os interesses, quando não se transformam em direitos, tornam-se privilégios de alguns. Etnofilosofia. Levi-Strauss é um pensador e fala sobre a filosofia indígena. Ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas, que reflete, sem dúvida, a forma como a sociedade viu e pensou esses povos. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há a imagem negativa dos povos indígenas e quilombolas, né? E que essa imagem vem de uma cultura anterior que ainda existe, né? Mas há se mudando aos poucos. E essas 3 palavras, episteme. A dimensão crítica epistemológica nos permite realçar a pluralidade e a variedade de culturas, afirmando novas possibilidades de se conceber o mundo. De como ver o mundo, né? Cosmovisão. O ethos. No campo da ética e dos valores, a filosofia é chamada a refletir e a problematizar, né, sobre a justificação e fundamentação de princípios e valores em diversas culturas, incluindo aí as sociedades e culturas ameríndias e dos povos indígenas. Oikos, a palavra grega significa casa, ambiente, habitado, a natureza como moradia e humanos são da mesma família. Olha que legal essa frase aí. Filosofia africana, eu coloquei aqui a questão quilombola, tá? Dentro da linha do pensamento da filosofia africana, o quilombo é compreendido como um conceito em movimento, sempre girando, né? Sempre se movimentando. E nessa maneira de pensar, as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques Maritain, têm em comum a particularidade, né, de entender o universo não como uma entidade estável, parada, fixada no ser, mas como um organismo em constante transformação e crescimento. Isso corresponde à experiência existencial da tradição africana.
As filosofias africanas vislumbram uma ética fundante, a qual não se baseia em uma decisão divina, que proíbe as certas ações e transforma-as em pecados. Por exemplo, para eles o mal é o que prejudica os outros, o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Esta concepção não é absoluta, mas pode ser vista como regra geral. Então tá aí as nossas referências que utilizamos, né? E agora, queridos, vamos lá fazer aqui, ó. Trouxe para vocês, com muita alegria, que estamos encerrando o nosso componente curricular de filosofia. E vocês vão fazer agora, ó, avaliação parcial, alternativa correta, vocês vão marcar, ok? E o professor Hélio deseja uma enorme e profunda que vocês possam fazer uma avaliação, tá? Uma ótima avaliação. O estudante aí, o Davi, lá de Vilhena. Ei, Davi, eu desejo a você uma ótima avaliação, que você consiga responder essas questões, que estão fáceis também. E tiver dúvida, mande pra gente, tá? E olha só, uma surpresa aqui. Então, assim, além do Davi, ó, a escola Pedro Vieira, os estudantes, uma boa avaliação para vocês. Aqui, ó, a escola Jaime Peixoto de Alencar, uma ótima avaliação para vocês. Aqui, ó, da escola Caramelo, né, Moacir Caramelo, uma ótima avaliação para vocês aqui também, ó. Vocês têm uma ótima avaliação. Tem mais também, olha só. Professor, olha aqui, ó, a escola lá de Pimenteiras, Oeste, né? Professora Presencial Dolores, uma ótima avaliação para vocês. Aqui, ó, do primeiro ano, lá de Machadinho, uma ótima avaliação para vocês. Aqui da escola, ó, Maria Matos Silva, lá de Ouro Preto do Oeste. Desejo também uma ótima avaliação para vocês e que vocês consigam, tá? Realizar, conseguir tirar de letra, né? Gabaritar essa avaliação de filosofia, tá? Vamos lá, tem mais aqui, ó. São muitas fotos. Ó, Bandeirantes também, uma ótima avaliação para vocês. Olha, a escola Fernão Dias, gente. Um grande abraço e tem uma ótima avaliação. Mas aqui, olha só, terra indígena, Rio Branco, aldeia Cujuí, escola Conquad Tupari, galera. Ó, primeiro ano, professor Eri Campé, um grande abraço e uma ótima avaliação para vocês também, tá? E temos mais aqui, ó. A escola Pedro Mendes Cardoso, ó. Professora Soleninho, um grande abraço e uma ótima avaliação para vocês. Olha aí, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Adiel, lá de Espigão do Oeste, né? Jean Piaget, a extensão Maria Rosa, olha. Um grande abraço para vocês e uma ótima avaliação. Então assim, galera, ó, é com muita alegria. Deixa eu voltar lá na avaliação aqui só para vocês ficarem atentos. Aí, vocês vão com calma, vocês vão fazer essa avaliação. Fizemos essa pequena revisão, mas é com certeza que vocês já estão aptos, já estão bem conduzidos aí da unidade 2 para fazer essa ótima avaliação e refletir, tá? Cada um vai poder refletir e buscar todos os conhecimentos adquiridos ao longo dessa unidade, ao qual vocês vão poder responder essa avaliação. E, com muita alegria, boa avaliação para todos, grande abraço! E as demais escolas aí do estado de Rondônia do primeiro ano, tá? Tchau, tchau!